E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir um like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês mais um trecho de grandes investidores. E mais uma vez vou trazer um trecho onde eu trago Luiz Alves Paes de Barros, em uma entrevista ali no final de 2020, onde ele fala sobre a crise da pandemia. Muitas pessoas pensam que essa foi uma das piores crises que o Brasil já passou, porque não tiveram a experiência e não passaram por outras crises. E usando a voz da experiência, ele foi questionado sobre quais foram as piores crises, qual foi a pior crise que ele passou. E ele respondeu dando detalhes de como foi cada uma delas e quais foram as piores. Segundo ele, a pior de todas foi em 2015, no período do governo Dilma, onde o Brasil estava se encaminhando para um abismo econômico. Ele também comentou sobre o confisco das poupanças que aconteceu nos anos 90, no governo Collor, onde Collor simplesmente bloqueou as poupanças de todos os brasileiros para tentar enxugar a inflação, que estava destruindo com o país. Só que a estratégia também não foi das melhores, fazendo com que a Bolsa de Valores despencasse muito, mas muito. Eu acho que foi a queda mais forte em um período menor de tempo que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira. Logo após, a Bolsa subiu na mesma velocidade, então foi uma crise muito forte, só que durou também pouco tempo de queda. E para ele a pandemia foi meio que uma brincadeira. Segundo ele, não foi uma crise, e sim uma interrupção. Ou seja, o ciclo de alta iniciou em 2016, foi interrompido durante um breve tempo e, claro, causando algumas sequelas em algumas empresas pelo caminho. Por isso que a gente está passando um momento dificílimo, porque é a consequência que a gente está colhendo de atitudes econômicas que foram tomadas durante a pandemia. Então é natural que algumas empresas passem por dificuldade devido à alta de juros que veio logo após para conter a inflação. Ou seja, a gente está sofrendo muito mais agora do que de fato durante a interrupção que a gente teve durante a pandemia. Então, durante a pandemia as ações despencaram, só que depois de alguns meses elas já estavam se recuperando. Então ele não considera isso uma crise, sim uma interrupção na economia. Eu acho que o momento atual que a gente vive está muito pior do que antes. Só que, segundo ele, o pior momento, economicamente falando, em fatos, foi durante o governo Dilma. Foi justamente nesse momento que as ações da Magalu chegaram na sua mínima histórica, onde ele comprou e conseguiu multiplicar seu capital em várias vezes, se posicionando na Magazine. Segundo ele, também, se a Dilma não tivesse tomado um impeachment, a situação do Brasil poderia ser muito pior. Só que parece que o Brasil, sempre que chega próximo de ir para se tornar uma Venezuela, acontece algum determinado fato que resolve toda essa situação. Esperamos que a situação atual do Brasil, que está bem difícil, volte a acontecer a mesma coisa, alguma coisa que ajude a economia a crescer e a Bolsa de Valores a finalmente subir, já que ela está empacada faz bastante tempo. Poucas ações estão subindo e a grande maioria delas ainda está lá para trás, algumas nas suas mínimas históricas. Existem empresas, principalmente do setor doméstico, que ainda estão completamente afundadas. Algumas travaram e outras simplesmente desapareceram do mapa, como foi com as Americanas, como foi com a Lojas Marisa. Enfim, existem diversas empresas que estão sumindo, até a própria Gol decretou recuperação judicial. Só que se fosse fazer outra entrevista mais atualizada com o Luiz Alves, eu ainda acho que a opinião dele seria que a pior crise foi em 2015, 2016, um período dificílimo. Para quem não se lembra, a Bolsa de Valores caiu de 2014 até 2015, várias vezes, e eram todas as empresas que estavam numa situação de dificuldade, não eram só um setor, eram todos os setores que estavam despencando. Até empresas elétricas, que são consideradas bastante perenes e sólidas, estavam despencando durante aquele momento. A Petrobras, que é uma empresa extremamente resiliente, estava para falir naquela época. Por sorte, ela não faliu, mas ela estava numa situação praticamente em ruínas. Era a empresa mais endividada do mundo e conseguiu se recuperar. Então, eu acho que em níveis econômicos e nível de destruição de valor,
2015, 2016 ainda foi pior do que esse momento atual que a gente vive, onde o juro está alto e a gente não vê sinais de quedas fortes no juro. Então é muito interessante a gente ter passagens de grandes investidores falando sobre outras crises, até para tranquilizar a gente, saber que são passageiras. Tomara que todos estejam posicionados em empresas que se sustentem e se recuperem. Só que infelizmente isso não vai acontecer. A bolsa vai se recuperar e algumas empresas ficarão pelo caminho. Esperamos que as posições que a gente tem nas nossas carteiras não tenham ações deste tipo, só que é muito difícil. Infelizmente, na Bolsa de Valores, a maioria dos participantes acaba sempre perdendo. Então, existem muitas pessoas que estão posicionadas em ações que, mesmo que a Bolsa se recupere, ficarão pelo caminho. Espero que todos se posicionem nas vencedoras. Enfim, pessoal, fiquem com o corte onde Luiz Alves fala sobre... Tem uma pergunta de um dos nossos seguidores, que é algo mais atual, tá? Que ele pergunta justamente em relação aos aprendizados. É o João Arthur. Ele pergunta quais foram os maiores aprendizados decorrentes da pandemia. Né? Assim, Luiz, eu só queria fazer um adendo a essa pergunta. Você aí que tem uma vasta experiência no mercado financeiro, qual foi a maior crise que você pegou, assim, que você viu que realmente a situação ficou um pouco mais complicada? Se foi essa pandemia, se foi o congelamento das poupanças lá atrás. Por favor, Luiz, você com a palavra. Você fez a lição de casa, hein? Você já fez a lição de casa. A pergunta foi Essa boa. pandemia, isso foi uma brincadeira. Brincadeira total. Foi muito curioso, porque eu e o Breda estávamos em Curitiba, num grande escritório de investidores, e estávamos, não me lembro o mês, mas semanas antes da pandemia ser decretada. Já se falava na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui não estava decretada ainda a pandemia. E alguém perguntou, mas isso aí não vai estragar o país, parar tudo? Eu falei, mas você está louco, isso não vai acontecer nada, que pandemia, que nada. O pior, acabamos apostando, mas não deu tempo. Apostei 3 garrafas de uísque que tinha que dar para ele. Está comprada, não pude entregar por causa da pandemia até hoje. E não passava pela minha cabeça que iria ter algum problema com a pandemia. Não, isso passa, todo mundo vai ficar em casa, vai diminuir um pouco o movimento e tal. Porque o que existe na Bolsa e que todo mundo tem que pôr na cabeça é um movimento continuado que já está escrito. Algumas coisas podem atrapalhar esse movimento, mas nada que vai... Então, o que aconteceu com a pandemia é o seguinte: em março parou a economia, em novembro voltou a economia do mesmo jeito. Quem dormiu, quem ficou na UTI durante 6 meses por acaso, acordou falando, não aconteceu nada, dá uma beleza aqui. Recorde de produção de cimento, de minério de ferro, preço do minério de ferro maior da história. Tudo acontecendo normal. Foi um intervalo. Essa é a pandemia. Agora, o tomada do dinheiro assustou. Assustou porque qualquer confisco... Aqui em São Paulo existe muito sequestro, de você estar no automóvel, ser sequestrado, te jogam no porta-mala e vão com o seu cartão de crédito para pegar todos os bancos, tirar o dinheiro, e você não tem certeza se vai morrer ou não. Então, as pessoas que já passaram por isso falaram, eu não queria nunca mais passar por uma coisa dessa. Em geral, mudaram para outro país, foram para Portugal, foram para aí, porque diz, isso é horrível passar. Porque você foi apoderado, te tomaram tudo que você tem da noite para o dia, ainda mais para quem mexe com dinheiro, a sua carteira de ação
você tinha que pagar 20% dela para continuar operando, se quisesse vender. E o dinheiro você não podia usar. O dinheiro estava lá, tomaram. Então, esse foi um baque, um movimento horrível, apesar de que veio a trazer depois, tudo do bem vem do mal vem para o bem, veio a trazer um grande crescimento econômico, porque conseguiu, de algum pequeno, de um jeito qualquer, brecar por um período a inflação. Não durou muito, relaxaram, mais ou menos o que estão fazendo agora com a pandemia, não cuidaram do isolamento e também não cuidaram da economia o suficiente para botar a economia nos eixos. Perderam mais uma oportunidade. Eu acho que a pior crise que nós tivemos, que é de conhecimento público de todos, é o governo Dilma, que se não tivesse caído, levaria o Brasil para uma ruína parecida com a Venezuela é hoje. Então, e isso você não tinha o que fazer. Ela estava criando um populismo, liquidando todas as instituições possíveis, deixando a inflação comer, gastando dinheiro que não tinha, emitindo o que pudesse. Então, essa foi uma crise que poderia ter devastado o país, mas não, mais uma vez, não devastou. Então, pandemia, que todo mundo está exagerando, houve problema de fome, gente que perdeu emprego, setores que nunca mais vão voltar, mas a economia como um todo e o país como um todo tem todos os sofrimentos de morte e tudo, mas economicamente não temos nada a reclamar, a não ser setores específicos. Alguns shopping centers que já recuperaram, viagens, avião, viagem de navio, não sei o que mais, são alguns setores que praticamente sumiram e muitos possivelmente não vão voltar ao setor do e-commerce, que nasceu, já estava sendo organizado, então ele pode ser acelerado sem criar confusão. E isso é uma novidade, nós ganhamos 10 anos em um. Hoje o Brasil compete em qualidade com qualquer país, com os Estados Unidos, ainda não sei com a China, porque a China tudo é melhor, mas com os Estados Unidos e com a Europa nós não temos vergonha nenhuma, nós damos aula como se faz e-commerce, como se faz entrega, como se faz logística e tudo. E, então, pensar, a gente que mexe com bolsa, a crise, as encrencas são amigas da bolsa. O que é ruim para a bolsa é o excesso de otimismo, que leva a preços totalmente fora da realidade, leva a Então, mas como é tão inebriante, acontece sempre nos fins de processo e que depois leva a bolsa a pontos tão exagerados que quando ela cai, também nunca mais volta. E aí é 10, 15 anos para voltar de onde partiu e todo mundo acha que 10, 15 anos é uma vida, você esquece tudo, vai fazer outra coisa e achava que bolsa nunca existiu antigamente. Então, é mais ou menos isso que acho que responde a pergunta. Breda, quer falar? Assim, vou dar um foco um pouco no que você falou de aprendizados, né? Porque a gente vê que os erros e os exageros do mercado, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, às vezes o mercado desaba demais, e aí a pessoa acha que o país vai deixar de existir, a bolsa vai deixar de existir, para depois, num momento seguinte, 5, 6, 10 anos depois, a bolsa exagerar, virar uma bolha e ninguém mais acha que vai piorar. Essas coisas se repetem assim por várias décadas, né? E aí, um comentário muito comum que a gente recebe é o seguinte: pô, mas o mercado
O mercado está aprendendo, né? Não vai incorrer nos erros do passado. Na verdade, o mercado ele nunca aprende, né? O mercado é sempre uma média. Então você tem novos entrantes no mercado todo dia e gente muito inteligente, muito preparada que está saindo do mercado, que está se aposentando. Então, individualmente, todos crescem ao longo do tempo, crescem em experiência e em capacidade técnica. Mas a média do mercado é sempre a mesma. Porque você é como se fosse uma grande pia de banheiro, onde a torneira vai jogando um monte de iniciantes e o ralo vai tirando experientes. Então a média é sempre igual, a média de inteligência ou a média da burrice é sempre igual. Então, e a jornada do investidor é meio clássica, assim, né? Algumas pessoas vão aprender um pouco mais rápido, algumas um pouco mais lento e algumas nunca aprendem. Comigo, eu fiz o clássico, não fiz nada de diferente. Então, você começa a investir, começa a comprar algumas ações, começa a ver a possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Não vai demorar muito tempo, você vai começar a se meter em opções. Porque a opção é um cassino da bolsa, né? Você consegue ganhar muito rápido, até você perder tudo algumas vezes. Porque você perde tudo uma vez, aí você acha que você foi azarado, se você arrumar um pouquinho o processo, você melhora e vai começar a ganhar. Aí você perde tudo de novo. E aí você começa, se você tiver um pouco mais de inteligência, você vai começar a olhar a fórmula dos que dão certo, né? Dos velhos investors americanos, brasileiros, acumular bons ativos, investir em bons negócios, e aí você começa a jornada do investidor. Aí você começa a achar que, não, eu fiz uma conta aqui, preço, lucro, return on equity, já analisei. Aí dali a pouco você começa a cair no conto do vigário de alguns empresários, você começa a investir em empresa de bandido, que te enganou muito bem, e aí você começa a ver que as coisas não são só números, não é só o balanço, só o caixa, só a margem. Você precisa conseguir identificar um pouco mais e começar a analisar um pouco mais sobre as pessoas que estão por detrás do negócio. E aí isso começa a evoluir um pouco mais. E depois você começa a entender da parte cíclica da coisa. Então, existem as exceções, empresa que fica boa para sempre, e aquelas empresas que morrem no meio do caminho, né? Só que a grande regra geral, né, que abocanha grande parte das empresas é aquilo que está muito bom, eventualmente vai passar por dificuldade no futuro, e aquilo que está passando por uma certa dificuldade no curto prazo, pode ser que melhore bem depois no futuro. Porque se o setor está muito ruim, ele vai expulsar competidores, ele vai espantar os players até uma hora que fica os grandes resilientes, os eficientes, e eles começam a lucrar muito num mercado que vai ficar menos competitivo. E aquilo que está muito bom, todo mundo ganha dinheiro, vai atrair novos entrantes, atrai novos competidores e a margem cai e aí fica ruim para todo mundo. Você começa a entender da parte cíclica.